Fala galera, estamos aqui começando mais um podcast, o AgilCast Radical. Galera, estamos no nosso quarto episódio e com um convidado irado que vocês vão amar demais. Eu particularmente sou super fã dele, pela história, pela carreira, por tudo que ele construiu. O que você acha, Isaac? Top demais, só temos que agradecer. A gente já vem num trabalho aqui bacana, mas só que esse é especial. É uma pessoa que a gente já tem um respeito muito grande, que nem você falou, pela história, pelo trabalho e o acompanhamento que a gente vem fazendo também, e a gente vem vendo ele e o trabalho bem feito com excelência, e isso nos dá um respeito muito grande. Para nós é um prazer enorme ter esse personagem aqui com a gente. Top demais. Galera, antes de mais nada, queremos apresentar os nossos patrocinadores, nossos parceiros desse episódio, Tecidos Pitangui, o Westlube, Pro Race, N12 Pro Parts e Volion. Inclusive, eu quero dar essa honra para eles. Nossos amigos estão aqui hoje, Nos o Felipe, e eu vou chamar ele de Onan, porque o nome dele tem que fazer uma faculdade para falar. Então eu quero chamar eles aqui na frente. Vem aqui só para vocês dar um oi na câmera aqui. Um oi na câmera. Olha lá. Galera, esse aqui é o Felipe, esse aqui é o Ionan, os caras da Volion. Os caras da Volion junto com nós aí. Fechou parceria com a gente aí. Tamo aí. Segue eles lá, @Volion. Valeu? É nóis. Galera, como você já deve ter visto, quem está hoje com a gente dando essa honra, Antônio Jorge Balbi Júnior. Acertei? Errei tudo. Exatamente. Não, Antônio Jorge Balbi Júnior é engraçado, né? Durante a minha carreira, durante os anos, eu era o Balbinho, né? Porque a gente não tem como falar Balbi sem lembrar do meu pai. E aí, durante um tempo, eu depois passei a ser chamado de Jorginho, aí finalmente virou Balbi. E aí, quando eu fui morar nos Estados Unidos, eles me usaram o primeiro nome, Antônio Balbi, e acabou no final, hoje em dia é Balbi mesmo, mas se quiser fazer a apresentação completa, é Antônio Balbi. E agradeço já por todos os elogios, por tudo que você falou antes, mas é um prazer imenso para mim. Eu gosto muito de falar sobre motociclismo. Eu me considero um privilegiado, não é por ter conquistado nada, não é por ter feito nada, mas simplesmente por poder trabalhar com o que eu amo. É uma paixão que eu tenho desde criança, e poder ter desenvolvido, né, todo esse trabalho com o motocross durante a minha carreira e continuar envolvido é algo que eu falo, sou privilegiado, não é fácil. A gente sabe das dificuldades do motociclismo pelo alto custo do esporte, mas eu fico muito feliz em poder trabalhar com isso e estar vivendo isso diariamente. Te cortando aí, mas você falou, que nem você falou, de alto custo. A gente sabe que não é fácil. A sua história é uma história muito bonita de ver, de ouvir e de ler, entendeu? Então, eu tenho uma pergunta para você já logo de cara. Já chegou o momento, assim, eu sei que logicamente é uma coisa que você muito gosta de fazer, mas já chegou um desânimo? Já chegou uma hora de você falar, não, agora chega, ou peraí, não, eu vou pra cima mesmo, e é isso mesmo que eu quero? Não, peraí, eu tenho que dar um tempo, tô cansado. Conta pra nós. Inúmeras vezes durante a minha carreira, não vou mentir, eu acho que inúmeras vezes lá no inicinho, quando eu tava correndo, ainda criança. Para quem não conhece muito sobre a minha carreira, cara, quantas vezes eu fui pra corrida com uma mala de equipamento. Eu vim de uma família muito simples, meu pai não tinha condição de comprar motocicleta para mim, então eu ia para as corridas com a mala de equipamento e saía caminhando nos boxes. Ei, me empresta a moto, até que achava alguém para me emprestar uma moto, e aí eu falava, não, a gente divide a premiação. E não foi nenhuma nem duas vezes que eu precisei ir para corrida assim. Já teve situações também de eu ter que ir para corrida, eu e meu pai no sacrifício, sabendo que se não chegasse entre os 3 primeiros, talvez a gente não tivesse dinheiro ou combustível para voltar. Nossa, cara. Então, assim, foi muito sacrifício. Mas, cara, Deus me abençoou muito, e tudo que eu consegui, tudo que a minha família tem hoje foi através do esporte. Então eu me orgulho muito disso. Nunca foi fácil, mas é prazeroso. Uma coisa é você ser bem sucedido com o trabalho que você não gosta, mas quando você é bem sucedido com o trabalho que você ama, parece que aquele R$1 ali vale mais, sabe? Top. Balbi, quando a gente estava conversando nos bastidores, cara, você falou do seu pai. A gente teve essa perca. Inclusive, aqui no primeiro podcast, né? A gente fez com o Gutinho e a gente falou sobre isso. E a gente conversou, a gente falou a falta que seu pai faz. Então a gente vê, se seu pai
seu pai faz falta pra nós, que somos amantes desse esporte. Eu imagino pra você com um filho, cara. Como tem sido, velho? Cara, faz muita falta, é difícil, mas assim, ele tá comigo o tempo inteiro. Eu sei que ele tá comigo o tempo inteiro. É claro que às vezes dá vontade de dar um abraço, de ligar, mas assim, todos os meus pensamentos, tudo que eu faço, eu sei que ele tá comigo, ele fez parte da minha formação no motociclismo mais legal. Todo mundo pergunta, pô, você colocou seu filho para correr, Aham. é muito perigoso, você sofreu um acidente. Eu falo, cara, se eu puder viver novamente o que eu vivi com o meu pai, com o meu filho, é tão legal, as famílias são tão próximas. Meu pai faz tanta falta para mim porque a gente foi a vida inteira grudado, né? E foi o esporte que fez isso. Aham. Quando ele sabe, adolescente, fez 15, 16 anos, ele quer ver tudo menos o pai. E o piloto de motocross Você foi ao não. contrário, né? A vida inteira ao lado do meu pai. Foi muito difícil os anos que eu morei fora, de estar distante da minha família, mas a gente se falava todos os dias, sempre que podia. Ele viajava para os Estados Unidos para me ver correr. Então, assim, eu quero. O meu maior sonho hoje é poder viver isso com a minha família, com o meu filho, seu com o filho. Balbi Neto, né? Então, Aham. não a gente vê ele lá é. acelerando, você vê, nossa, Sim, que todo mundo, bacana. você quer fazer dele um campeão, você quer. Cara, o que eu mais quero de coração é educar ele no esporte. O esporte traz, é um ambiente, é um meio muito saudável. Se eu conseguir educar ele no esporte e passar para ele alguns dos princípios que o meu pai passou para mim através do esporte, eu já vou estar realizado. E aí o que vai ser, só Deus sabe, né? A gente não sabe se ele vai querer seguir essa carreira, mas eu Aham. sei que o aprendizado, a base que o esporte dá, que o motociclismo dá, isso aí é para a vida inteira. Eu, particularmente, você é o pai dele, você sabe melhor que todos, óbvio. Mas eu não vejo ele fora do motocross, não. Eu, assim, como eu sou apaixonado, eu podia falar, não importo se ele um Aham. dia quis. Não, lógico que eu quero que ele siga os meus passos, mas eu não quero Top. que ele tenha a pressão de ter que. Todo mundo já olha pra ele, não, esse é o futuro campeão, calma. Ele vai ser campeão se ele trabalhar pra Tá certo. Boa. isso, tem que ser pelo mérito dele, Sim. né? Então, no tempo dele, eu não quero que ele tenha nem mais nem menos pressão, né? Mas eu acho que com certeza não tem como. Ele vai ter um pouco a mais de pressão por ser meus filhos, mas também vai ter algumas vantagens que, por toda a Sim, experiência, por tudo que eu passei, que eu vou poder encurtar caminhos. Então eu acho exatamente. que Até a gente vai uma falar coisa sobre compensa a isso. outra. A gente vai falar sobre a categoria de base, que eu acho muito bonito, a Balbi School, né? Exatamente. Exatamente. O trabalho que você, a A Mariana, Mariana, sim. tem fazendo, eu acho muito top. E assim, é, cara, foi seu pai ou foi você que olhou pro motocross, que você veio do bicicross, né? Exatamente. Aí foi seu pai ou foi você que falou, não, vou pra moto? Não, meu pai, ele já corria de motocross. Certo. E na época, como eu disse, era uma família simples, ele queria me colocar no motocross também, mas ele passou para a gente. Foi um período quando eu era criança, eu, na verdade, ainda nem tinha a Mariana, a minha irmã mais velha, a Tereza, que correu de bicicross, e eu também. Nesse período, meu pai estava passando dificuldade financeira, nunca nos faltou nada, mas para competir o motocross, se é caro hoje, naquela época ainda era mais difícil. Mais difícil. Então a opção que ele teve, ele até parou de correr por não estar conseguindo comprar moto nem nada, e colocou a gente no bicicross. Aí foi meu pai, a minha irmã Tereza e eu comecei no bicicross. E a gente ficou alguns anos no bicicross. A minha irmã mais velha, pouca gente sabe, ela era um fenômeno no Sério, bicicross. cara? Chegou a estar, eu também, chegou várias vezes campeã Aham. brasileira, chegou a disputar uma final de mundial. Eu também disputei final de mundial em 89. Eu fui terceiro numa final de mundial, que teve um mundial de bicicross no Brasil. E aí, quando eu estava com 10 para 11 anos, finalmente meu pai conseguiu comprar uma primeira moto, uma KX80. Cara, essa moto demorou quase 2 anos para chegar. Cara, Nossa! eu acredito que eu tenha ficado quase uma semana sem dormir, olhando para essa moto e limpando ela. Foi algo assim, foi surreal ver essa KX80. E aí, eu e minha irmã, a gente dividia essa moto treinando e tudo. Então, a Tereza foi quem começou a correr. E aí, para frente, eu comecei a ter bons resultados. E meu pai, aí, a gente, para poder sustentar o motocross, ele criou uma escola.
e ele ensinava as outras crianças e cuidava das motos, então eu e o Max começou a Sim, correr, seu primo. a gente cuidava da moto da criança, meu pai sempre tinha oficina, né, meu pai era mecânico, então a gente cuidava das motos das outras crianças, e acabava indo treinar junto, indo para as corridas junto, mas foi um período, assim, que eu sinto muita saudade, foi muito gostoso, Que apesar das legal, cara. dificuldades, era assim, eu É não tenho prazeroso, é né? muito prazeroso, foi Você muito legal a minha fazer infância isso. no esporte, foi legal demais. Legal. A gente trouxe um convidado aqui, eu não acreditei quando eu li sobre isso, você vai confirmar. A gente trouxe um convidado aqui, o Rigor, e é Ah, verdade certo. que o Rigor também participou da escola? Verdade, o Rigor, assim, hoje é um dos caras que mais dá Onde ele falou curso, isso? Não. é muito legal, e assim, na época eu tava, tipo, tinha voltado dos Estados Unidos e eu comecei a dar curso, assim, eu não conseguia manter minha agência de curso, e o Rigor, ele participou de vários cursos, ele queria evoluir no Sim. motocross, na pilotagem, ele participou de alguns cursos comigo, e o que eu acho mais legal com o Rigor é que ele fala, ele conseguiu adaptar muito da metodologia que eu usava nos cursos para o hard enduro, O Hard então, Enduro, isso. assim, e eu fico muito feliz de ver o sucesso que ele tem nos cursos hoje. Ele com Sim, certeza investiu muito nessa área e até me ultrapassou em número de alunos e tudo, e tem dado curso pelo mundo inteiro. Então, que assim, legal, velho. eu fico feliz de ter Sim, contribuído e é um cara que eu sou super fã e que admiro muito, que é um moleque muito trabalhador, Esforçado, profissional, nossa. esforçado. E é aquilo que a gente fala, né? O esporte é difícil, muita gente reclama não ter oportunidade, mas o que eu percebo é que quem realmente ama e trabalha e se esforça, acha um caminho e consegue ser aham, bem-sucedido. Eu vejo muita gente reclamando, mas fazendo muito pouco. As pessoas querem que seja dado a elas e não querem buscar. E aí, quando as coisas Principalmente a vêm. nova geração, eu percebo que eles acham que tem que ser tudo entregue. Não, não é assim. Eu construí o meu caminho e a gente vê vários atletas, vários pros construindo um caminho. Então, você pode ter certeza, o Rigor passou por muita dificuldade para chegar, é. ele chegou, e é o que faz ser tão bacana, tão gostoso. É tipo isso, a pessoa chega e fala assim: "Ah, nossa, eu preciso ir, eu preciso ir, o cara já tá lá, o Bob já tá lá, olha o sucesso do Bob. Espera aí, você já viu a lama que eu enfrentei?" Exatamente, eu recebo assim inúmeras mensagens das pessoas pedindo patrocínio, me dá uma chance, eu sou muito bom, me coloca na equipe. Cara, eu não foi dada a mim nenhuma chance gratuita. Tudo foi, eu trabalhei, eu mostrei resultado e aí sim, eu sou muito grato à indústria do motociclismo brasileiro. Eu tive Aham, inúmeros patrocinadores que fizeram com que eu conseguisse, né, até sair do cenário nacional, mas nunca antes veio: "Olha, toma aqui a moto, toma o patrocínio e depois o resultado". Não, é sempre no motocross, infelizmente, é sempre o contrário. A gente faz, a gente dá o resultado, a Para gente mostra o depois. potencial É, e depois colhe o fruto. hoje a gente acompanha você, a gente vê o seu trabalho, sabe o quanto você é esforçado no que você faz. Só que hoje também a gente vê que vocês têm uns patrocínios hoje mais assim, vamos dizer um patrocínio top, né? Não, não tenho, cara, só tenho a agradecer os Conta para patrocinadores nós um aí. pouco sobre isso aí, sobre os seus Cara, patrocínios. não é fácil, assim, primeiro, que vem na minha mente é a ProTorque, eu comecei a trabalhar com eles em 2010, né, eu recebi uma proposta, a gente já eu sou muito amigo da família Bonilha, e desde então, né, a gente teve inúmeros títulos juntos, campeonatos, bons e maus momentos. Foi um patrocinador que sempre esteve junto comigo, e eu tenho muita gratidão, né, quando eu estava ganhando, eles estavam do meu lado, estavam me apoiando, mas no momento que eu mais precisei, sofri meu acidente, eles também não me abandonaram, continuaram junto, então tenho muita gratidão à ProTorque. E atualmente, assim, você até me perguntou, se eu já pensei em desistir e tudo, em 2019 eu estava bem desmotivado com a equipe, né, a gente começou a equipe em 2017 e tudo, eu estava bem desmotivado e estava cansado, estava pensando em realmente parar com a equipe, não sabia se eu iria continuar com a equipe, felizmente eu tenho uma distribuidora de peças, a sim. empresa estava indo muito bem, mas cara, a equipe a gente estava colocando, trabalhando e não vinha resultado, e aconteceu uma virada de chave muito grande, foi a parceria que a gente começou com a KTM, né, eu já conheci o Fábio Campo Que você estava na a Kawasaki, né? gente tinha o patrocínio da É, Kawasaki, e a Kawasaki a cada ano que passava vinha, investindo menos no motociclismo, e eu lembro direitinho, foi um salão 2 rodas, eu sentei para conversar com o Fábio Campos e a Kawasaki pensando em desacelerar, e foi um momento que a KTM
com tudo para acelerar. Pô, vamos pegar esse foguete e vamos embora. Cara, e tinham 2 ou 3 ali, né, 2 ou 3 equipes na disputa para poder estar chefiando a equipe KTM, e a gente conversou com o patrão hoje, o Fábio Campos, tive algumas conversas com ele, e ele conhecia o meu passado no motociclismo e tudo, apresentei tudo que era o nosso projeto e, cara, Deus abençoou e a gente está junto desde então, e foi uma virada de chave muito grande. É uma marca que é gigantesca mundialmente e que trouxe muito valor, né? O fato de estar com uma empresa, uma multinacional como a KTM, trouxe muito valor e acabou incentivando outros parceiros a estarem junto com a gente na E equipe. que a KTM também, na minha visão, posso estar errado, mas na minha visão, eu acho que ela também ganhou um valor, porque Nossa, hoje a gente vê os pódios aí, a gente vê os cara da KTM tá... Com certeza, eu Entendeu? acho Não, que... se a gente falar dos pilotos aqui, vamos falar daqui de Minas, o Betiburs, né? Exatamente. Nossa, eu queria falar sobre ele, que tem uma dúvida. Ele tá na equipe da KTM, mas ele é do motocross. Na verdade, começou com o motocross, eu contratei o Betibúrcio em 2021 para poder correr pelo motocross. Atualmente o Betibúrcio tem contrato até 2024, né? Uau. A gente está em 23, então o B fez o primeiro ano de contrato em 2022, e aí no final do ano passado a gente renovou para 2023 e 2024 para correr o motocross. Ele tem contrato para correr o motocross. E aí, no início do ano, a KTM me fez um pedido se eu liberaria o B para correr no Enduro também. E aí a gente fez um segundo contrato para o B também participar no Campeonato Brasileiro de Enduro. Então isso não foi uma estratégia sua, não? Na verdade, sim e não. Para melhorar ele, às vezes? Com certeza, isso daí, quando o mérito é meu, é lógico que eu ia falar, mas isso daí sempre foi um pedido do B, e que ele sempre já corria Enduro antes, e eu conversei muito com ele e fui assistir uma prova de Enduro. E, cara, muita gente critica até a gente pelo B estar no Enduro, só que eles não entendem assim, um dos maiores problemas que eu vejo no motociclismo nacional hoje é a falta de quantidade de provas de nível. Se a gente olhar lá fora, tem muita corrida todo final de semana, o AMA Motocross tem 30 etapas no ano, e no Brasil a gente tem um campeonato nacional de 8 etapas. Então, assim, como que um piloto igual o B, que está em pleno desenvolvimento, a todo vapor, vai se desenvolver correndo 8 vezes no ano? É praticamente impossível. Entendeu? Por isso que eu te falei se seria uma estratégia. Então porque a gente viu no Enduro essa oportunidade para ele estar se mantendo, estar evoluindo, estar aprendendo. Então eu sou totalmente a favor do Enduro, bacana. apesar de muita gente, né, fica com medo de lesão, de machucar, mas eu sou comigo que o que tem que acontecer vai acontecer. E eu acho que o Enduro contribui muito com o B. O plano principal é o motocross. Ele sabe disso, o sonho dele é o motocross. Ele fala comigo que anda no Enduro a 90%, e eu finjo que acredito. Eu finjo que acredito. Exatamente. Né? Ele fala que anda no Enduro a 90% e eu finjo que acredito, mas graças a Deus tem dado certo. E sim, a ideia do Enduro partiu principalmente do Jason, que é o pai do B, Sim. que é um apaixonado pelo Enduro, que é um praticante do Enduro, né? Mas eu apoiei porque eu sei que é algo que melhora muito o nível dele de estar competindo em alto nível. Né? Infelizmente, para o nosso crescimento, eu acho que um dos maiores problemas hoje do atleta brasileiro em relação ao atleta internacional no motocross é a falta de evento de nível. Exato. É esse o problema maior que a gente tem. Não é pista, não é equipamento, não é nada. Se a gente tivesse uma etapa de campeonato brasileiro a cada 15 dias, você pode ter certeza que os nossos atletas sairiam daqui muito próximos de correr um mundial ou correr um AMA Motocross. Ô Bob, em cima dessa sua fala, como a gente falou no início, sobre o motocross, é um esporte caro. Muito caro. Na sua visão, se tendo bastante evento, imagine que a gente vai ter, como você falou, vamos pegar o exemplo que você deu, em 15 dias tem uma etapa do Brasileiro, tem o campeonato do Arena Cross, ele dá um exemplo, 6 meses, vamos dizer assim, Sim. aqui no Brasil. Você acha que esses preços não cairiam?
que Cara, você acha? pelo contrário, infelizmente, quanto mais evento, É. maior o custo. Maior Eu, o como equipe, sei disso, eu fico louco pra aumentar o campeonato, mas eu penso e faço conta na cabeça, eu falo, eu não tenho budget pra isso. Assim, a maior solução, e é algo que eu tenho falado muito e frisado muito com a CBM, cara, a gente precisa ter rodada dupla. Pra mim, todo o Campeonato Brasileiro seria rodada dupla. Igual a gente vai ter a próxima etapa em Interlagos, a gente tem um evento na isso. sexta e um no domingo. Então a rodada dupla, ela diminui o custo, a gente faz 2 etapas com o custo de uma praticamente. Claro, tem o combustível, pneu, peças, mas assim, eu sou muito fã da rodada dupla e eu acho que até os campeonatos regionais deviam pensar mais nisso, assim, já que a família já viajou, já teve Já todo, tá lá, né? já tá lá, eu fico, né, igual, por exemplo, com o Gutinho, eu sempre falo, levo o Antônio para correr lá, porque ele é o único campeonato, no caso, que dá a chance das crianças correrem 2 vezes nas 50, né? Então, assim, eu não tô nem aí se ele vai chegar em primeiro, segundo, eu Você quer quero que ele corre, que ele que ele corra, pratica. porque lá Sim. fora, eu costumo dizer, assim, um atleta igual o Betibus, com 15 anos, ele deve ter hoje em torno de 600 largadas, um piloto com 15 anos nos Estados Unidos deve ter no mínimo umas 3, 4 mil largadas. Olha. Nossa, Entende? mano. Então, assim, e corrida é corrida, treino é treino. Por mais que eles tenham talvez a mesma hora de moto, a mesma quantidade de treino em cima da moto, corrida é corrida e novamente a gente volta. É Por outro isso, sistema. Você por muda isso a o pessoa. enduro é tão importante pro B. Entendi. Entendeu? Então, por isso que os atletas lá fora, eles atingem um nível muito alto, muito rápido. Porque é corrida todo final de semana e várias largadas no final de semana. Então vamos dizer assim, que nem no caso, o Miel que tá lá no sul, o Duca também. Então vamos pensar assim, vai ter o catarinense. Você é a favor total que eles correm, que eles dêem o máximo deles lá. 100%. Infelizmente, a gente corre um risco? Corre. Mas a minha equipe é a única que participa dos campeonatos estaduais. Então, tanto esse final de semana tem catarinense. É. Estamos mandando até o Betibus para lá. Meu, Ó, Estamos que mandando toda a bacana. estrutura. Então, vai correr o B no catarinense, vai correr o Miel, que vai correr o Dunca. Porque a gente sabe da falta de quantidade de prova de nível. Uhum. Então, assim, Rio Fortuna, o organizador lá é o Gabriel Hickman, que é o pai de piloto sim, também. É uma Enzo. puta de uma pista legal pra Lorenzo, caramba, do Lorenzo Hickman. É. Então, assim, não tem por que a gente não prestigiar o evento, né? Eu acho que. E outra coisa que é legal a gente falar, né, sobre o esporte. Por que Santa Catarina tem tanto piloto? Porque eles têm um campeonato estadual muito forte, né? A gente vê o B é fora da curva, mas a gente não vê outros pilotos do nível alto igual o B. A gente vê só o B hoje em Minas Gerais, igual teve eu lá atrás. Sim. Né? Depois do Balbi, o próximo que vem despontando no Nacional em Minas Gerais é o B. É o B. E a gente vê Santa Catarina, Rio Grande do Sul, cria muito mais piloto, porque tem um campeonato estadual Nossa, lá forte. tem Gabi Andrigo, tem o Dunca, tem o Miel, tem o Bresolini. Exatamente. E a gente vai falando aqui. Entende que num patamar menor, reduzido, igual eu falei, o maior problema do Brasil é não ter evento de nível, mas assim, e aí a gente traz para um patamar menor, por que Minas Gerais não tem mais piloto de nível? Pela falta de evento de qualidade, entendeu? Por isso que é tão importante eventos regionais, igual no caso da Copa Estrada Real com o Gutinho, e infelizmente Minas Gerais não tem um campeonato forte há muito tempo. Então, assim, é muito importante o campeonato estadual para a criação de novos talentos. Vocês não fazem ideia. É Por porque isso que tem o Sul muita tá gente tão bem. guardado, né? Tem muita gente que tá ali, que nem nós tem a Ágil. A Ágil tem uns pilotos que, quando a gente treina e, beleza, bacana, vamos pra pista. Aí chega lá, é uma outra realidade. Aí quando a gente vê a qualidade do piloto andando, tem hora que nós fala assim, cara, como que esse cara conseguiu fazer isso aí? Como que ele... Mas só que a gente vê que há essa necessidade de treino, de Não pista tem jeito. diferente. Eu costumo dizer assim, existe piloto de treino e piloto de corrida. Piloto bom é aquele que chega na corrida e entrega. Né? Tem piloto que no treino é engraçado, em família. Eu sempre treinei bem e corri bem. Agora a Mariana, minha irmã, ela era horrível dia de treino. Só que chegava a corrida, ela entregava muito mais do que eu. A Mariana, eu treinava e me matava de treinar. E ela, assim, ela dava o melhor dela no treino, mas ela não conseguia entrar naquela zona de concentração. Cara, chegava dia de corrida, a Mariana, assim, ligava uma chave que ela... Se ela era, vamos supor, o desempenho dela dia de treino era 80, no dia de corrida era 110. O meu era 100 no dia de treino, 99 no dia de corrida. A Mariana não.
ela entrava numa zona ali de dia de corrida que era surreal. Quem eu vejo muito assim na minha equipe é o Gabriel Mielke. Dia de treino, ele é um bom piloto, extremamente esforçado, e olha que assim, talvez o piloto mais esforçado na equipe hoje é o Mielke. Ele faz tudo certo, ele come certo, ele alimenta, ele treina tudo, só que ele dia de treino não é aquele fenômeno. Na hora que cai o gate, ele muda completamente. Entendeu? As corridas dele é... E realmente, quando a gente. Eu não corro, mas a gente acompanha os pilotos ali e a gente vê quando chega o dia da corrida que a gente sente o coração batendo ali, ó. Cara, a gente fica mais nervoso que o piloto. Não, mas tem piloto que dia de corrida trava e não consegue fazer nada. E tem piloto que vai é lá e tranquilo. entrega, e aí que tá a diferença do bom piloto pro piloto mediano. Por isso que eu falo, mais uma vez eu volto a falar, o quanto importante é correr. Né? De que adianta o cara ficar treinando? Se ele não é um cara que consegue entregar dia de corrida, não adianta nada. Bob, vamos falar do assunto mais esperado, que a galera curtiu demais, a galera amou. Eu quando eu vi, eu fiquei feliz demais mesmo. Já quero aqui dar os parabéns mesmo. Fala pra gente dessa carreta top, dessa nova estrutura sua, cara. Cara, é um sonho que eu tenho há muito tempo. Eu corri nos Estados Unidos e, cara, o box do AMA Motocross é algo à parte, né? Correr no AMA Motocross é legal. Mas na hora que você chega lá pela primeira vez e vê aquelas carretas tudo polida, linda, maravilhosa, é algo assim que, cara, é surreal, né? E eu tenho esse sonho, é um custo muito alto, vocês não fazem ideia, para conseguir, mas eu venho sonhando com isso há algum tempo e a gente vem trabalhando. E, cara, agradeço muito a Deus por essa oportunidade, que é a realização de um sonho, né? Como atleta, como piloto de motocross, eu tinha um sonho de ganhar as provas dentro da pista, e desde que eu virei um chefe de equipe, dono de equipe, eu sempre sonhei em ter uma estrutura top para poder proporcionar o melhor para os meus pilotos, para as equipes. E você trouxe o modelo de fora, né? Para os patrocinadores. Tem Então, uma parte de vidro dela assim, ó, que é a coisa exatamente, mais linda. é um aquário que a gente chama, né? Os meus peixes são as KTMs. Então, assim. Aquela parte, ela abre? Ela abre, ela é uma parte que abre. Não é hidráulico ali? É hidráulico. Ela abre o hidráulico, ela desce a tampa, né? E abre o hidráulico do aquário. Então a gente desenvolveu. Tem que agradecer o Robertinho da KR Motors, que me ajudou muito nesse projeto. Foi feito aqui? Foi feito em Muriaé, Minas Gerais. E eu já vinha olhando uma carreta para comprar há algum tempo. Eu achei essa carreta no final do ano passado. E aí a gente pisou no acelerador. Tem que agradecer o meu sócio também, o Eloy também, que pôs fogo. Muita gente me apoiou. Cara, é um investimento muito alto. Na hora que eu comecei a fazer conta, eu falei, será que eu vou dar conta de pagar? Você pode falar para nós o valor? Cara, eu vou te falar, eu não me importo de falar, porque, assim, é um sonho que eu tive, eu tô trabalhando nisso há muito tempo, e poder proporcionar isso para meus pilotos, o custo total, eu acredito que em torno quase 2 milhões, 1 milhão e 800, entendeu? Nossa. A carreta mais o cavalo. Mas, assim, é o que eu tava falando esse final de semana. Eu vi durante muitos anos, obrigado. Parabéns, cara. Eu vi durante muitos anos chefe de equipe andando de Porsche, caminhonete Dodge Ram. Eu sou um cara extremamente simples, então eu não tenho carro importado, não tenho nada disso. Mas eu consegui entregar o melhor para os meus pilotos e eu me orgulho muito disso. E espero que com isso venham novos patrocinadores e a gente consiga apoiar ainda mais pilotos e fazer o time ainda mais vencedor. A gente tem um time vencedor, mas, cara, eu gosto de ganhar. A minha paixão é ganhar a corrida. Não é ganhar dinheiro, não é nada. A minha paixão é ganhar a corrida. Você se acha competitivo? Muito competitivo? Assim, quando você tá em pista, você... Cara, eu era extrema, pra você ter ideia, eu era tão chato, tão insuportável, que se existia algo, por exemplo, que eu sabia que eu não ia conseguir, sei lá, piloto sempre tem amizade, tudo, e aí eu queria ser o melhor na corrida, eu queria ser o melhor na academia, eu queria ser o melhor na bicicleta, e se tinha alguma, sei lá, às vezes na natação eu não nadava tão bem, não vou nadar não, meu ombro tá doendo, porque eu não queria perder. Eu era competitivo desse extremo, jogando carta. A gente ia jogar carta, porque, né, às vezes companheiro de equipe. Então, assim, quando eu treinava junto nos Estados Unidos em equipe, cara, eu era competitivo ao extremo. Chegava a não ser saudável o quão competitivo eu era muito competitivo.
E sabe o que é mais louco? Eu percebo que o Antônio nasceu assim também. Ele é competitivo. Nossa, ele é extremamente competitivo. Puxou o pai todo. Cara, chega a ser até feio, ele faz birra, chora porque quando ele perde, mas ele é muito competitivo. Da Isso é hora. legal, eu era competitivo demais, eu não queria perder em nada, era quase que uma obsessão. Mas faz parte, né? Talvez eu não teria chegado onde eu cheguei na minha carreira se não fosse essa competitividade. Tanto que no momento que eu percebi que eu tinha ganho tudo aqui no Brasil, eu falei, cara, eu quero mais. E fui Nossa. embora para os Estados Unidos com a cara e com a coragem, vendi tudo que eu tinha e fui me aventurar. Por esse espírito de competição, sabe? Por esse prazer, por essa vontade de tá me desafiando. Eu quero estar sempre me desafiando. Eu lembro, eu ganhava uma corrida, todo mundo, a família, às vezes os mecânicos comemorando. Eu, não, gente. Vamos pensar na próxima. Né? Oh, Vamos da hora. pensar na próxima. Da hora. Um atleta já ganhou hoje, ele já está pensando na próxima. Eu assisti o Papo de Roya com o Tatá e eu vi uma parte e eu vi isso, eu falei, nossa, que interessante. Você se machucou, né, lá nos Estados Unidos, aí você voltou, mas depois você foi de volta com seu primo. Fui de volta. Eu me machuquei em 2004 e foi punk, cara, que eu quebrei o fêmur. E aí tive que ser resgatado de helicóptero e sozinho, mano. Nessa época eu tinha acabado de chegar, eu não falava inglês bem, foi bem traumático. E quem já quebrou o fêmur sabe que é a lesão que mais dói. Cara, dói absurdo. E eu tava lá sozinho, não tinha ninguém, não tinha pai, mãe, não tinha nada. Né? Quem me ajudou Nossa. muito na época foi o Gladstone, que era um amigo que eu tinha, eu liguei pra ele, ele saiu daqui, pegou a primeira passagem, foi pra lá ficar comigo no hospital. Não adiantava meu pai, minha mãe, porque eles não falavam inglês. Então ele foi pra lá, ficou comigo e, enfim. E eu voltei pra casa machucado com uma conta gigantesca de hospital que eu demorei um tempo pra pagar. Cara, mas sonho é sonho e determinação é determinação e 3 meses depois eu tava na Europa alinhando pra correr o Mundial de Motocross. Pra você ter ideia, nessa época eu tava lesionado, eu quebrei o fêmur direito. E uma semana antes da minha lesão eu tinha assinado um contrato para ir para a Europa. Eu não ia permanecer nos Estados Unidos, eu tive uma oportunidade para correr o Mundial de Motocross na Europa. Um chefe de equipe da Itália me viu correndo lá e se interessou. E eu não quis perder a oportunidade, eu não estava pronto. Lesão de fêmur é no mínimo 5 meses para estar 100%. Com 3 meses eu estava alinhando para o GP da França. E na época a moto não era partida elétrica, eu descia da moto, achava um cantinho na pista, eu ligava a moto com a perna esquerda, eu não dava conta de dar partida na moto. Para quem já ligou uma 450 sem ser partida, o pedal é pesado. Eu não tinha condição de dar partida na moto. Virar aquele motor ali. Mas eu tava ali em cima competindo. Então, assim, muita coisa, eu te falo, eu não faria de novo na minha carreira. Por isso que eu gosto tanto de estar envolvido com os pilotos. Porque durante esse processo eu acertei muito, mas eu errei muito também. Essa minha obsessão me fez levar meu corpo a limites que não era para ter levado. Às vezes o mais inteligente era, cara, espera mais uma semana, espera, sei lá, a próxima curva, o próximo salto. Só que eu era aquele cara que eu corria com tanto coração, eu tinha tanta vontade, tanta gana que eu corria, assim, eu não me arrependo de nada que eu fiz, porque toda corrida que eu entrei para correr, eu corri como se fosse a última corrida da minha vida. Sabe aquele negócio de, cara, de se doar 100%? Então, assim, lógico, eu errei muito, errei. Mas eu tenho a consciência tranquila que eu fiz o melhor com o que eu tinha. Não tinha a experiência que eu tenho hoje, né? Então, isso que é o legal de poder estar envolvido com os pilotos. Eu consigo ver muita coisa, o que é difícil às vezes, porque a gente trabalha com adolescentes, trabalha com pilotos mais velhos, nem todos os pilotos conseguem entender naquele momento a mensagem que eu quero passar. Sim. E às vezes a gente bate cabeça e discorda, só que assim, com a experiência durante anos, vendo o que aconteceu comigo, com a minha irmã e com vários outros pilotos, você consegue saber que, cara, não tem problema, às vezes perder essa corrida aqui tá tudo bem. É isso que eu ia Você vai no próximo você final agora. de semana, vai dar certo. Então, assim, só que eu, quando piloto, não tinha ninguém para falar comigo, menos, sabe? Uhum. Era só você e Que nem- você. Era eu e E Deus, você? sabe? Que nem Então, quando você foi o único piloto que participou do AMA, Não, do AMA. do do Ama AMA. Motocross. O motocross exatamente. é um campeonato, É o maior campeonato do mundo, né? Vamos dizer que fosse uma Copa do Mundo? uma Copa do A Mundo. Copa do Mundo, assim, na verdade os meus números são muito legais no AMA, eu tenho top 5 no AMA Motocross, tenho vitória em classificatória na principal categoria na 450,
Tem outra competição que eu me orgulho muito, que essa talvez seja a Copa do Mundo, que é o Motocross das Nações, né? O Brasil teve até hoje em 5 finais de Motocross das Nações. Todas as 5 eu estava presente, ou seja, sem o Balbi, o Brasil nunca fez uma final de nações. Foto no seu Instagram, o Enzo era novão e ele Exatamente. tava na caminhonete com vocês. Exatamente, que na verdade Nossa, eu cara. fiz, o Brasil até hoje só 5 finais, 4 delas eu como piloto e a quinta eu era o chefe de equipe, eu era o comandante do Team Brasil. E aí eu recrutei o Fabinho Santos, Sim. o Enzo Lopes e o Gustavo Pessoa. E a gente conseguiu estar novamente na final do Motocross das Nações. Isso foi em 2018. E desde então o Brasil nunca mais conseguiu classificar. Como uma você final de trabalha Motocross das isso? Nações. Você que nem você é o chefe de equipe, né? Então como que você trabalha isso hoje na cabeça do piloto para ele poder? Porque, cara, você tem um currículo, uma história. Nossa. Cara, assim, é legal. O chefe de equipe ele tem que ser um pouco de psicólogo, sabe? Porque eu vejo muito treinador até esforçado, bom, mas assim, o que eu percebo? Eles querem passar a mesma receita para todos os pilotos e não vai funcionar nunca assim. Cada indivíduo, cada atleta é um ser único. Então, assim, antes mesmo de passar uma mensagem, eu sei, por exemplo, eu sei como mexer com o Mielke, eu sei como mexer com o B, sei como mexer com o Duncan. Não é igual. O Duncan, se eu chegar e xingar ele, vai pra cima, você não tá treinando nada, tal. Cara, ele não vai render nada no final de semana. Sério? Nada, nada, nada. Em compensação, se eu souber como entrar na cabeça dele e motivar, e às vezes ele não fez um treino bom, eu vou lá e brinco com ele. Caramba, hein, tava escondendo, hein? Não tem ninguém fazendo aquela curva melhor do que você só não conseguiu. Às vezes, não vou mentir, às vezes eu minto pra ele, porque eu sei. Falou, hein, Duca? Ele falou, hein? Não, porque eu sei que se ele se sentir bem, eu sei o potencial dele. Aí você E tranquiliza ele o virar piloto. aquela chave e ele se sentir bem, não tem ninguém que vai andar com ele. Entende? Então, assim, e em compensação, se eu bater de frente, eu vou fazer ele murchar mais ainda e não vou trazer o melhor. Em compensação, o Miel, que é um cara que já aguenta porrada. O Miel, que é um cara, pô, Miel, você é melhor do que isso. Levanta a cabeça aí, meu amigo, se vira, sabe? E já o B, ele assim, é o mais... Eu percebo o B, ele é muito... Eu acho que ele é tão bom na pista porque ele é muito equilibrado. Ele é um cara que ele é forte psicologicamente, ele é um cara que treina bem, ele tá no meio. Ele não é nada, não é agressivo demais, não é medroso demais, ele tá sempre ali no meio. Então, assim, todas as qualidades dele são sempre assim, ele tá tudo 90%, sabe? Nossa. Aquele cara bem, A que passa em todas as matérias, A, um B+, entendeu? Então, Eu lembrei, Tá assim, sempre acima ali na média. Ali. sempre na média. Você falando isso aí, eu lembrei do dia que a gente tava no campeonato do Endorofim na BMS. Lá no Copa Minas. Copa Minas, e ele estava lá, ele nos prestigiou lá e a gente viu a tranquilidade e a calma. Ele foi, deu a volta dele, voltou para a tenda, colocou a roupa normal e ficou tranquilo, tipo, esperando o momento dele. Depois ele foi, completou a volta, voltou e agora ele tirou toda a roupa e falou, não, eu garanti o meu... Tipo, sabe, uma confiança, Ele fez o melhor tempo. Ele fez o melhor tempo, tinha 230 pilotos, ele fez o melhor tempo. Aí eu olhei pra ele e falei assim, meu, o cara tá colocando a roupa bermuda, camiseta normal agora. Sabe o que é mais legal? Quem não conhece ele, acha que ele é tranquilo, calmo. Sério? Cara, não que o B... Não tem, eu conheço já, eu já percebi. Igual esse final de semana, ele foi só o 7º melhor tempo no classificatório do Arena. Esse cara tava bravo, mas ele tava assim, pé da vida. Eu falei, hoje vai pra cima. A gente chamou, teve uma conversa, eu falei, eu chamei ele pra conversar e a gente debateu algumas coisas e tudo. Mas ele tava bravo, ele tava engasgado com aquilo, que ele sabe que ele é muito melhor que aquilo. Eu falei, B, calma, a gente precisa entregar a corrida, a gente tá de olho nos 20 pontos. E aí, para nossa sorte, a gente tava numa dúvida na largada e eles liberaram a organização, geralmente não libera uma volta de apresentação. E no Arena Cross não tem treino de largada. Daí eu falei, B, joga na canaleta e faça seu treino de largada. Que ele tava, imagina, o Arena é muito curta a largada. Então o 7º tempo é péssimo, ele tinha uma péssima posição de gate. Eu falei, B, treina largado. O diretor de prova, o Tucano, me xingou todo. Eu falei, a culpa é minha, eu achei que podia. Eu sabia que não podia.
Mas eu falei, vamos arriscar, é a hora de arriscar, é tudo ou Tá nada. certo, é uma estratégia. Pô, ele levou lindo, cara. Foi lindo de ver, velho. E ele fez a largada e confirmou o que a gente Foi. precisava. A gente estava na dúvida da Nossa. marcha, eu não vou revelar aqui o que a gente fez. E eu falei, pode acreditar que vai dar certo. E ele pulou de ponta, a Foi. gente arriscou tudo ali. Ali era tudo ou nada. A estratégia que a gente usou era para largar ou em primeiro ou largar em último. E, cara, entre largar em primeiro ou largar em sétimo, o B, se precisasse vir de trás, ele ia vir de trás, ia fazer terceiro, quarto, enfim. Mas deu certo, então, assim... E na hora que ele largou na ponta e eu vi que era o Otávio Pedro em segundo, o Mielco em terceiro, foi uma das coisas, todo mundo nervoso, o mecânico dele, nossa, Tenso, tremendo. porque fica tenso. Cara, eu tava extremamente calmo. Você Eu sabia que ele ia Ali eu buscar. sabia que... Não, ali eu já sabia. Ali Não, eu ele já buscou, sabia... foi lindo de ver, velho. Quando ele tava na ponta ali e eu vi as duas primeiras passadas dele nas costelas, que Sim. foi a maior dificuldade dele em Caraguatatuba, e aí que entra uma equipe bem preparada, eu tenho muito que agradecer o Eloy viu a dificuldade dele nas costelas em Caraguatatuba, e voltou, e o Eloy entrou para dentro da pista e ficou uma semana inteira e renovou a nossa pista de Supercross. E aí o B pôde treinar umas costelas gigantes, e esse final de semana o B era outro piloto em cima das costelas. Então, assim, eu sinto muito orgulho disso, porque nada é um mérito sozinho, não é só o B, não sou eu, é o trabalho de equipe. Então, assim, eu sou muito grato às pessoas que eu tenho na minha equipe, a equipe de cara. O que o Eloy se doou para entregar essa pista pra gente a tempo de poder treinar as costelas e o resultado veio. Foi uma vitória linda, era uma confiança que ele precisava. As costelas do Arena Cross estavam muito grandes, o B era muito bom em tudo, mas ele pecou nas costelas na abertura. E aí um pouco que ele treinou, ele era outro cara nas costelas. Ele focou tanto que no cronometrado ele não fez uma volta rápida, só que ele estava muito rápido nas costelas. Ele estava tão concentrado em executar bem as costelas que ele esqueceu o resto da pista. Eu falei, tá tudo bem. E aí na hora que ele largou de ponta ali, eu vi as duas primeiras passadas, eu falei, não tem ninguém que vai ter a inteligência de corrida, o preparo físico. É legal quando você tem um piloto que você sabe que ele... você conhece ele, que ele sabe? trabalhou bem, você fica tranquilo, que você sabe, esse cara não vai cansar. Ele não é de errar. A mesma coisa foi o Mielco em Caraguatatuba. Na hora que eu vi ali que tava o Henrique e o Marcelinho em primeiro e segundo, com 8 minutos de corrida e o Mielco em terceiro, eu falei, o Mielco vai ganhar. O mecânico dele olhou assim, eu falei, o Mielco vai ganhar, porque eu sabia da condição física dele. Da capacidade Hoje, do piloto. o melhor piloto fisicamente na categoria é o Mielco, eu não tenho a menor dúvida. Ele tava com dengue, teve uma etapa do... Ele correu com dengue uma etapa antes, só que ali ele tava recuperado. E eu sei que ele, assim, ele é aquele cara. Se você tiver faltando 5 minutos de corrida, 10 minutos de corrida, ele estiver na sua roda traseira, esquece. Ele não cansa, ele é muito forte, ele trabalha muito bem fisicamente. Então, na hora que eu vi ele veio crescendo, eu falei, cara, esses caras não abriram. Ele tá na cola, vai dar certo. E ele entregou o resultado pra gente. Então, é legal. Mas tem outras situações também que é ruim. Tem outros pilotos extremamente, né... que outras situações que você passa apertado também. Hoje na KTM você tem os 3 pilotos, né, que são o Dunca, no time profissional, e a gente tem o KTM Kids também, que a Mariana coordena e que eu ajudo muito também, tento estar o mais próximo possível, né? Como é uma quantidade grande de pilotos, eu não consigo dar a mesma atenção que eu dou para o Kids como para os profissionais, mas a gente trabalha junto, troca ideia o tempo inteiro, faz as reuniões, e o Kids é algo que eu insisti muito com a KTM. A gente vê as principais fábricas no Brasil, cara, não patrocina a base. E eu falei, cara, eu lembro que logo nos primeiros anos trabalhando, eu tinha muita dificuldade na hora de contratar os pilotos, dificuldade de relacionamento, porque eu percebia que às vezes eu tinha um bom piloto no time, mas às vezes não era uma família legal por trás, ou às vezes o piloto não estava tão bem preparado. E aí o que a gente pensou ali em 2020? Cara, vamos começar a contratar na base e vamos manter esses pilotos, que a gente vai ter que fazer um trabalho de longo prazo. Ou a gente gasta uma fortuna para disputar com a Honda e a Yamaha, que em termos de valor, de budget, é quem tem o maior budget no motocross atualmente. A Honda e a Yamaha, o investimento deles é maior, e aí você vai me perguntar por que é maior? Porque a Honda tem 70% do mercado no Brasil em venda de motocicletas, a Yamaha tem quase 10%, ou seja, a fatia que sobra para investir é muito maior.
ou a gente vai ter que brigar e a gente nunca vai conseguir sair vencendo no quem dá mais para contratar esses pilotos. E aí eu conversei com o Fábio e com o Marlon da ProTorque, falei, me dá a oportunidade de fazer o trabalho a longo prazo, contratar esses pilotos na base, formar esses caras, e a gente vai começar a ganhar com eles no profissional. E graças a Deus o resultado a gente está colhendo, né? A gente teve o Mielke campeão na Júnior ano passado, a gente vê o B despontando, que já vem com a gente há muito tempo, e já estamos ali, os próximos da linha são o Kevin e o Zion. Então, assim, me dá uma tranquilidade muito grande saber que eu já tenho contrato com o B e com o Mielke para 2024. Então a gente já tá, não é algo igual você falou, por que você libera o Enduro? Eu não tô louco, alucinado, achando que o B precisa me entregar o campeonato agora de imediato. Eu estou pensando muito mais na formação, o que é melhor na formação dele para o longo prazo. Então isso facilita as decisões quando você pode trabalhar em longo prazo. E também eu vejo, o Balbi, que, como você falou, das duas equipes que tem mais budget, né? Então eu penso assim, né? Imagina se você só fecha contrato com o B em 2023. Não, com certeza ele estaria indo embora ano que vem. Assim, não estaria indo embora não, porque às vezes o piloto nem sempre... a decisão inteligente, às vezes, não é só pelo dinheiro. Eu já vi muito piloto, não só no Brasil, mas no mundo afora, às vezes o cara vai pelo dinheiro e esquece que não é só o dinheiro, é aquilo que a gente falou, é a equipe, o que aquela equipe pode proporcionar. Hoje a gente trabalha com a marca KTM, que eu sou suspeito para falar, mas na minha opinião é a melhor moto do mercado, é uma moto que vem ready to race, é uma moto que está pronta, né? Então isso pesa muito na decisão do piloto, é tudo aquilo, é um cara que se desdobra para entregar uma costela, por exemplo, eu sou o único líder ali nas equipes que foi piloto um dia, os outros chefes de equipes não são donos de equipes, não são ex-pilotos, são empresários, então assim, uma experiência não tem a experiência de Isso pista. pesa bastante, Na minha opinião, pesa muito. Se não pesasse nos Estados Unidos e na Europa, a gente não teria todo, às vezes o dono da equipe não, mas todo chefe de equipe nos Estados Unidos ou na Europa é um ex-piloto. Então o Brasil é o único lugar que a gente vê os chefes de equipe, às vezes empresários, ou às vezes até fã do esporte, mas os líderes ali não são ex-pilotos, e nos Estados Unidos não. A gente vê na Honda o chefe de equipe, o Lance Lyrson, ex-piloto. A gente vê na Yamaha, a gente vê o Roger De Coster na KTM, sempre tem um ex-piloto ali, porque ele sabe realmente, e entende a cabeça ele viveu, do piloto entende ali, a cabeça do piloto, entendeu? Então, assim, o Brasil, às vezes, culturalmente, né, a nossa cultura ela não valoriza tanto o passado, o brasileiro é muito imediatalista, ele quer saber só do momento, né? Então, assim, não vai mudar nada o meu chefe de equipe ter ganho o que ele ganhou lá atrás, não tem nada a ver com o que eu fui, não. Tem a ver com a experiência, com a tomada de decisão, né? Porque às vezes o piloto, por melhor que ele seja, por mais inteligente que ele seja, eu sei por mim mesmo. Eu tomei decisões horríveis pressionado, né? E se você tem alguém com experiência do seu lado, que não tá naquela pressão, né? Porque o piloto, no final de semana de corrida, ele tá uma pilha. Você tá doido. E às vezes tem alguém calmo ali, não, o melhor a se fazer é isso, né? É uma decisão certa. Então eu acho assim, eu tenho certeza que a gente só tá onde tá com a equipe, né, com um budget muito menor do que os nossos adversários, pela experiência que eu e todas as pessoas no time têm, né? Igual tem o Ozenar, igual tem a minha irmã a Mariana, né? A minha esposa que faz um trabalho gigantesco me apoiando, mas que às vezes ninguém sabe o que está acontecendo, que não é reconhecida. Só eu sei o quanto que a Fernanda é meu muro de arrimo 24 horas por dia. Sem ela, né? E apoia minhas decisões. Se ela fosse uma pessoa egoísta, eu não estaria com essa estrutura, com essa carreta. Ela embarcou junto comigo. Né? Vamos pra cima. Vamos pra cima. Deixa eu te fazer uma pergunta. A carreta, que nem eu vi um stories da KTM, eu acho que foi ele falando, é da KTM ou é do Balbi? Não, a carreta é do Balbi. Assim, na verdade, eu atualmente pré-serviço. A equipe é 100% minha. Entendeu? Então, assim... Então a KTM é um patrocínio. A KTM é um patrocínio. A gente é uma equipe oficial KTM, né? Como é a ProTorque também. Mas, por exemplo, eu sou o dono da equipe, da estrutura. E daí eu contrato os pilotos têm contrato comigo. E eu tenho um contrato com a KTM, com a ProTorque.
Então é como se eu fosse um intermediário, um prestador de serviço. Como na Yamaha e na Honda aqui no Brasil também é Também é assim. assim. Então A vamos dizer assim, Yamaha, cortando, desculpa. Um exemplo, o piloto não foi legal, o piloto não foi bom na pista ali. Então os patrocínios cobram você. eu sou cobrado pelos patrocinadores. Claro que, né, o Fábio é um cara extremamente bacana, ele é fã também, isso é muito legal. Eu sou muito feliz em poder trabalhar com a KTM, porque o presidente da KTM, o Fábio Campos, ele além de ser o dono da marca, ser o presidente da marca, ele ama o esporte. Então isso é muito legal, sabe? Ele tem um contato com os pilotos, ele tá lá, igual esse final de semana ele participa das nossas reuniões, motiva os pilotos, então isso é legal. E ele entende um pouco também do que é o dia a dia dos pilotos, mas sim, eu sou cobrado, né? Tem que trazer o e resultado. não é fácil, Você- tem que trazer o resultado, Sim. aham. entendeu? Mas, cara, assim, eu no esporte é muito legal, porque eu cobro muito os pilotos, mas nunca resultado. Eu cobro a entrega e o compromisso. Cobro demais. Eu encho o saco mesmo. Não é. Pra mim pode ser o último lugar. Você entregou seu 100%. Você alimentou Nossa. certo, Uhum. você levantou cedo, você arrumou seu equipamento, você cuidou de tudo que você tinha pra cuidar. A gente foi quinto hoje, me dá um abraço aqui, eu tô feliz Isso pra é caramba. disciplina, isso é top. Entendeu o que eu tô falando? Aham. Não Eu vi uma cena, cara, e me Você tem emocionei. que ganhar. Eu vi uma cena e eu me emocionei muito no Mineiro. A Alicia tava correndo. Sim, foi muito legal, cara. Nossa, e Foi eu vi muito que legal. você falou Eu pro... me emocionei demais. Foi ali. demais, foi lindo de ver. Foi E, lindo. e você pegou e falou pro pai dela, chama ela aqui. Sim. E ela foi, Isaac, tipo, do jeito que você falou, parece que ela Captou a mensagem, né? Pô, foi lindo de ver, cara. Todo mundo ficou assim, ó. Falei, nossa, como assim? Tipo, o Bob, você chamou ela lá de canto, sim, conversou com ela. Sim, Foi top, porque velho. às vezes, assim, eu tive nessa situação tanto tempo, como esse piloto, eu sei aonde virar aquela chavinha, sabe? Essa situação do Mineiro foi legal com a Alicia, tava todo mundo, né, escolhendo o gate, Foi. e eu estudei bastante o partidor, e todo mundo foi tudo pra esquerda. Eu catei a Alicia, vem pra cá, a gente foi no largar toda a posta. Só que eu tinha visto que tava tudo cheio de lama por dentro, no meio, e tinha uma única linha que o trator passou, e tava duro, 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 duro. Tipo assim, eu falei, aqui, Alicia, tá vendo? Você vai mirar na roda do trator, e independente, você pulando bem ou mal do gate, você vai estar em primeiro lá na primeira curva. Ela, sério, Balbel, sério. Não deu outra. Ela pulou, ela Foi. enterrou o time da largada. Na hora que a moto entrou naquela linha marcada do trator, Traço, meu. ela tracionou e ela E foi ultrapassou embora. todo mundo e saiu em primeiro. Foi. Então, assim, Falei, uau! foi muito legal. É isso, todo mundo me perguntar, putz, Balbo, você sente falta de pilotar? Porque hoje, pela minha deficiência física. Cara, isso me realiza muito. Esse trabalho com os É pilotos. porque essa sua experiência te Eu me traz sinto lá esse- dentro, eu me É, sinto lá então. dentro. Igual aquele dia, a Alicia, uma menina com os outros meninos, numa categoria difícil, igual a 65, liderando a corrida, chegou Sim. em terceiro. E ela passou, cara, a gente tinha passado, sei lá, 15 dias do falecimento do meu pai, e a gente passou por aquilo junto. Então, assim, ver ela entregar aquela vontade, aquela raça, aquilo me emocionou muito. Eu não conseguia no final da prova Foi lindo de parar ver. de chorar, cara, porque, sabe, aquela coisa assim, eu tinha certeza absoluta que meu pai estava em algum lugar ali, Aham. vibrando com a gente, feliz por ela. Legal. Muito feliz por ela. Cara, infelizmente o tempo tá chegando no fim, a gente vai conversando, mas eu queria aqui rapidamente te agradecer mais uma vez. Eu lembro que quando eu entrei em contato com você através do Gutinho, e eu lembro que a gente estava no CT Gasolina, e Sim, ele sim. pegou, eu falei, falando do seu pai, que seu pai estava internado Sim, na altura, aí o Gutinho, não, pera aí, vamos ligar pra ele. Eu falei, Gutinho, a gente vai Nova. perturbar o cara, velho, não vamos fazer isso não. Ele falou, não, Em você meio vai ver. episódio que Você- tava a situação. Ele falou, você vai ver como ele é gente boa. Quando o Gutinho ligou, Isaac, nem demorou nada. O Bob atendeu, aí o Gutinho falou, ainda ele falou assim, ó, como que tá a pista? Aí o Gutinho deu sentimentos, falou, como que tá as coisas aí? Foi aquela conversa legal. E ele falou uma coisa que eu achei bem interessante, sabe? Meio toda aquela situação que você tava, Gutinho, do que você precisar, pode contar comigo. Sabe? Tipo, eu olhei e falei, gente, como isso, sabe? Tipo, o cara tá passando uma situação, não é fácil, é uma situação Uhum, difícil. mas sabe, né? E, Cara, cara, assim, parabéns por ser essa pessoa. Eu né? te agradeço imensamente e, assim, eu acho que todo mundo na vida tem um propósito, né? E cara, eu sinto que Deus me pôs, se eu tô vivo ainda, eu passei por um acidente grave
e tive muito mais morto do que vivo, eu tenho um propósito. E eu acho que não é sair do esporte, é continuar no esporte e conseguir ajudar o máximo de famílias possível, o máximo de pessoas, formar campeões, e não só campeões, mas às vezes formar bom ser humano, sabe? Exato. Sabe, eu fico muito feliz de ver o que o esporte faz com essa criançada. O mundo tá muito perdido, cara, o mundo tem coisa muito feia acontecendo fora do esporte. E é legal, a gente vive numa bolha dentro do motocross ali, que, É gostoso. E sabe, a cabeça da pessoa... pai, é mãe, é é família. família, é lindo demais. Muito saudável, cara, isso é lindo. Então, assim, eu fico feliz e, cara, quero parabenizar o trabalho de vocês, porque não é fácil criar algo do zero num esporte que, talvez se você criasse um podcast de futebol, você bombaria rapidinho, sabe? Mas, então, assim, o nosso esporte precisa disso. Eu costumo dizer a todo mundo, cara, de como que vive o motocross? Eu falo, vive dos amantes, são os apaixonados. Dos amantes, dos apaixonados. É um louco do Balbi que investe tudo que ele tem numa equipe, é um outro louco, igual o Gutinho, que do zero faz as corridas. E, cara, por que não ali na corrida do Gutinho tá tendo um moleque que vai correr pela primeira vez e quem sabe daqui uns anos vai ser um Betibúcio, vai ser um Balbi. Então, vai levar o Brasil lá fora. Tudo, a gente tem que estar junto, a gente tem que se ajudar, e é por isso que sempre que eu posso, eu me coloco à disposição, porque eu sei da importância é um trabalho de formiguinha que a gente faz. A gente agradece a demais. união faz a força, né? A gente estando junto, a gente vai longe. A gente agradece porque também a gente sabe que não é fácil para vocês, que a gente entrou neste mundo e a gente viu o quanto que ele é bonito, que nem você falou, quanto que ele é família, e ninguém divulgava isso. Não. Era muito difícil. Então a gente falou assim, cara, vamos vestir essa camisa, vamos para cima. Aí a gente começou a ver a sua história, começou a ver a história de outras pessoas que trabalham, que faz esse esporte acontecer. A gente falou assim, nós precisamos levar esse cara lá. Ele tem que contar essa história pra nós. É o que eu falei, são os apaixonados que fazem o motocross sobreviver e, sinceramente, se a gente for olhar dos outros esportes amadores no Brasil, o motocross tá muito bem. Né? Eu tenho certeza que tá entre os 5, se não tiver entre os 5, tá entre os 10 esportes, né, que mais tem mídia, que tem campeonato acontecendo. Sai do futebol, do basquete ali, o que você vê de esporte acontecendo? É muito amador. Não, a gente tem campeonato brasileiro, a gente tem piloto conseguindo viver disso, né? Vamos ser sinceros, você vai no kart, você acha que alguém consegue viver de kart? Não. Você vai, sei lá, em vários outros esportes, né? Você vai no hipismo, você acha que alguém consegue viver do hipismo? Não. O motocross não são muitos, mas tem atleta que consegue criar uma carreira e viver disso. Então eu acho isso muito legal do nosso esporte, e o mais legal ainda é que é o único esporte a motor em que o piloto é muito mais importante que a máquina. É o único. Não tem outro esporte a motor que o piloto faz a diferença. Então, talvez seja por isso que o motocross seja tão especial. E eu acho bonito essa diversidade dentro do off-road. O off-road, eles nos dão um caminho que nem nós falou aí do Endurofin. Sim. Né? E até eu fiz aquela pergunta para você, por quê? Porque a gente vê que o piloto que ele anda bem no Endurofin, ele tem uma desenvoltura no motocross muito maior, entendeu? E o piloto que anda bem não tem nada a ver um esporte com o outro, mas que nem o hard enduro também. A gente vê a técnica, o trabalho, entendeu, da pessoa, a gente vê o piloto e a moto parece que se aclopam. A gente vê isso no Endurofin, a gente vê isso no Hard Enduro e a gente vê isso no motocross. Com certeza, o piloto parece que faz parte, que nem você falou, realmente a importância moto maior. Faz parte do corpo a importância maior é o piloto, concordo, piloto. mas a gente vê que o piloto entra ali no mundo, numa dimensão muito extraordinária, que ele se acopla à máquina e ele consegue dominar de uma forma... Eu costumo dizer que assim, quando um bom piloto tá andando numa pista, parece muito fácil. Você olha assim e fala, eu consigo fazer isso. Não, é brincadeira. Assim, vou até elogiar o Paulo Alberto no Arena esse final de semana. Cara, ele tá tão confortável com a moto, com a pista, que, cara... Você fala, é fácil demais. Muito fácil. E a gente sabe que não é. Aquelas costelas. Né, exatamente. Ele quase bate da altura dele. Exatamente. Então, assim, é muito legal. Eu admiro, eu gosto muito de esporte, né? Então, assim... Quando você vê sendo feito, bem feito, é muito legal de ver. Então, que isso parece fácil, mas não é não. Legal. Galera, infelizmente, papo top, mas nós tem embora. Mas legal, muito obrigado. Balbi, mais uma vez eu quero te agradecer.
Que Deus continue te abençoando, te dando força, com essa garra, com essa coragem. E é isso aí, gente. Isaac, Amém, muito Eu só tenho que obrigado. agradecer a pessoa extraordinária que você é, nós estamos juntos. Eu E a gente vamos se trombar muitas vezes no Com motocross. vai certeza, ser eu bom agradeço a demais. vocês, parabenizo pelo trabalho e conte comigo. Sempre que a gente quiser, vamos ter uma edição 2 aí. Aí, Valeu boa, demais. Bacana, hein? Valeu, Vamos agendar. galera. Até Valeu, a próxima. tchau. Forte Valeu. abraço.